Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre a Antígona do Sófocles. Esse é um daqueles vídeos que eu já estava devendo faz mais tempo pra vocês. Essa edição que eu li foi traduzida direto do grego pelo Donaldo Shula e publicada pela LPM. Pra quem não sabe ainda, eu tenho descoberto, né, os clássicos gregos, principalmente os gregos, mas um pouquinho dos romanos, latinos nos últimos tempos, e tem sido muito legal. Quanto mais eu leio, mais eu gosto. No começo, quando a gente começa a ler, é um pouco estranho, porque tem várias coisas que a gente não entende, daí tem que pesquisar coisas de mitologia, enfim. Mas quanto mais você vai entrando, mais interessante vai ficando. E, enfim, essa aqui é uma tragédia. O Sófocles, a gente, né, não tem as datas muito específicas dessas obras, mas o Sófocles viveu entre cerca de 496 a.C. a 406 a.C. Isso é uma estimativa dos historiadores, né, dos classicistas. Mas acho que já dá para ter ao menos uma ideia de mais ou menos quando que é essa obra. E, enfim, é uma peça que eu gostei bastante, muito interessante. A gente tem uma tendência de fazer uma leitura atual que foi a leitura que eu fiz também, de uma coisa mais revolucionária e tal, de uma personagem feminina muito forte, o que é bem interessante. Existem várias outras leituras para essa peça também, essa não é a única, mas enfim, vamos falar um pouquinho. Essas histórias gregas, elas às vezes têm mais de uma versão, e às vezes as continuações são meio quebradas e tal. Na realidade, como esses personagens faziam parte de uma certa mitologia, uma crença da população na época, por mais que vários escritores às vezes escrevessem as mesmas histórias, seja em formato de poema, de peça, enfim, podem existir versões levemente diferentes, né? Mas, assim, falando um pouquinho sobre o contexto da Antígona, a gente começa com a história do Édipo. Então daria, por exemplo, para ler em uma certa sequência, não é uma sequência oficial, mas daria para ler o Édipo Rei do Sófocles, por exemplo, antes. Então a gente tem a Jocasta e o Creonte, são irmãos. O marido da Jocasta era o rei de Tebas, e ele é assassinado numa rua perto lá da casa dele, perto, né, da cidade. E o reino fica sobre a maldição de uma esfinge e tal. Chega o Édipo e, nossa, todo mundo ama, porque o Édipo derrota a esfinge. E ele daí casa com a Jocasta e tá lá todo feliz. E daí acontecem as coisas da peça Édipo Rei. Não cabe, eu acho, aqui entrar em detalhes mínimos sobre a peça do Édipo Rei, que eu acho até que é uma das tragédias provavelmente mais conhecidas. E enfim, Tebas fica ali sem rei. Jocasta e Édipo tiveram 4 filhos, e eu vou colar os nomes porque senão eu não vou lembrar, que é o Polinices, Eteocles, Antígona e a Ismênia, então 2 meninos e 2 meninas, e decide-se então que o Polinices e o Eteocles vão se revezar no poder. Então, se eu não me engano, era o Romulo para cada um ficar no governo ali de Tebas. O tio deles então é o Creonte tem um filho chamado El, que fica noivo da Antígona. E tudo isso tá acontecendo, tá todo mundo bem, até que Eteocles chega no fim de um dos seus mandatos e precisa entregar o poder pro irmão e decide que não quer fazer isso, que ele vai continuar no poder. E o Polinices junta uma galera e tenta então retomar o poder e entra lá com seu exército e tem uma briga lá e tudo mais. Essa história é contada em 7 contra Tebas do Ésquilo. Então, aí mais uma peça pra sequência. Por fim, todo mundo morre, na realidade, né? Tipicamente, uma história grega, todo mundo morre. E o que acontece, então, é que o Creonte toma o poder e o Eteocles, que é o que quis tomar o poder inteiro pra ele, não respeitar o rodízio, é enterrado como um ex-governante, com todo o respeito, com todos os rituais devidos. E o Polinices é declarado um traidor de Tebas e não é enterrado. E a Antígona, como irmã, fica muito revoltada, porque, de acordo com as crenças, ali eles têm que ter um enterro, um ritual, para que a alma possa continuar ali o que ela tem que continuar.
E se ele não passar por isso, vai, enfim, acontecer toda essa sorte de coisas ruins com ele e tal. E a Antígona não concorda. E Creonte proíbe, né? Ele diz, não pode enterrar, o cara vai ter que ficar lá e pronto, acabou. E tem até um guarda que fica lá com um corpo. E ela fala, não vou respeitar isso, vou lá enterrar meu irmão do jeito que tem que ser feito, vou lá fazer o que precisa ser feito para que a alma dele continue. A Ismênia, que é a irmã... Bom, quando essa peça começa, o Antígona começa, então os dois já estão mortos e a Antígona começa a ter essa ideia, fala com a Ismênia fala que não quer ajudar, a Antígona vai lá, faz isso e acaba sofrendo então as consequências. Eu acho que a leitura que eu fiz inicialmente, uma leitura muito interessante para os dias de hoje, é o fato de que a Antígona tá se rebelando contra um poder tirano que não respeita as necessidades individuais e que, né, tenta impor uma coisa que não é natural. É uma espécie de revolucionária, de pessoa que não se deixa abalar por um poder tirano, digamos assim. Mas existem outras leituras, existe inclusive um grupo mais conservador, na França inclusive, que vê a Antígona como uma figura que ela é protetora, digamos assim, defensora de uma família tradicional, dos valores mais tradicionais da família, que independente do que o mundo externo fale que ela tem que ser, ela continua pregando os valores tradicionais e, enfim, essa coisa das leis primitivas, talvez. Então existem muitas leituras diferentes dessa peça, né? E lembrar também que a forma que a gente lê uma peça assim hoje é muito diferente da época que talvez ela fosse recebida. É claro que isso é muito uma espécie de especulação, né? A gente nunca vai saber como que a peça foi recebida na época. Mas pelo que se sabe dos valores e das crenças na época, possivelmente a Antígona era uma personagem meio louca, assim, né? Até pela maneira com que construída os homens da peça parece as pessoas que detêm o poder e o conhecimento, e a Antígona é uma louca, assim, que bagunça toda a sociedade, que não respeita as coisas do jeito que elas são. Uma coisa que eu gosto, então, é de ver uma personagem feminina, tanto a Antígona mesmo, que tem um papel maior na peça, como a Ismênia, que aparece, assim, em alguns momentos, mas ela também tem alguns momentos bem interessantes. E eu acho legal ver como a nossa leitura da peça é hoje, como outras leituras da peça ao longo de todos esses anos foram, e, enfim... Eu acho que é uma peça que permite muita interpretação dependendo do que está acontecendo no mundo e coisas desse tipo. Outra coisa que eu acho legal nessa leitura da Antígona mais como revolucionária é essa questão de como ela sozinha consegue bagunçar assim um monte de coisa, né? Consegue fazer um ato que se torna tão poderoso contra um governo tão tirano e isso é muito interessante, assim, ver como uma coisa tão pequena pode assumir uma proporção tão grande. Enfim, é uma peça muito interessante, eu recomendo muito. Eu acho que ela é uma peça que exige, inclusive, um pouco menos de conhecimento prévio, assim. Diferente de uma Odisseia, por exemplo, né, que é um poema épico gigante, assim. Eu acho que esse aqui é uma coisa mais simples, caso você nunca tenha lido nada desse período e queira começar, talvez aqui seja um começo legal, assim como Édipo Rei talvez seja um começo legal. E, enfim, eu acho legal como permite tantas interpretações e leituras e, enfim, eu pessoalmente acho a Antígona incrível. Acho ela uma personagem belíssima, assim. O jeito com que ela busca fazer aquilo que ela acredita que tá certo. Eu acho muito interessante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido o Antígona, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até amanhã. Tchau, tchau.